Meu nome é Ariel Espíndola e eu saúdo a cada um de vocês, os novos inscritos que estão chegando e vocês também, que fazem parte do nosso canal desde o início. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui no nosso primeiro FAQ, pelo menos na nossa primeira tentativa de FAQ, vou esperar alguns segundinhos alguém entrar e me dizer se o áudio tá bom, se a imagem tá boa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver se alguém entra. Acho que tem 2 pessoas, se eu não me engano, na sala, mas tem um pequeno delayzinho, né, gente? Então, por enquanto, não apareceu nenhuma confirmação para mim ainda. Esse Ariel também, né, gente, que faz coisa assim de última hora. Achei. Achei. Eu não tô ouvindo o som aqui. Não sei se vocês estão. Qualquer coisa eu refaço de novo. Pera aí. Vamos dar um jeito nisso? Vamos tentar dar um jeito nisso. Som. Testando, 1, 2, 3. Som. Testando, 1, 2, 3 é ótimo, né, gente? Aqui eu acho que a gente já tem Thiago Silva, tudo bem por aqui? Maeli, tudo certo aqui? Bom, gente, estou com o computador aqui no meu colo e eu decidi fazer esse pequeno faquezinho aqui, surpresa, para a gente conversar um pouco, principalmente para mim poder, na medida do possível, estar respondendo algumas perguntas suas. Antes que alguém pergunte, não é? Porque, gente, eu sei que eu mudo bastante, né? Mas as pessoas também se apegam bastante à aparência. E eu não enxergo sem óculos. Então eu estou usando uma lente de contato, que as minhas lentes de contato, elas são todas coloridas. Então os meus olhos, quem dera, não são dessa cor aqui, tá? É só mais uma lente de contato, só que eu estou usando, que eu uso desde os meus 12 aninhos de idade. Com meu colar de gatinho aqui que eu amo, cenário novo, não sei se todas as pessoas já viram. Deixa eu dar mais uma olhadinha. Quem mais entrou? Simone e Maria, tudo bem? Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente nunca sabe, né? Tem pessoas de Portugal que nos assistem, Estados Unidos, Japão, de todos os países. Grande parte deles brasileiros, né, gente, que mora lá fora. Aqui também Odete e Pedro. Se vocês puderem ir colocando para mim aqui embaixo, da onde vocês são, seria muito legal, tá bom? E eu gostaria de conversar com vocês hoje, ouvir também, não é, algumas perguntas de vocês, se vocês puderem estar fazendo algumas perguntas que eu possa responder, desde que não seja matemática, gente, pelo amor das Deus. Que matemática eu tô fora, eu tenho que chamar outra pessoa aqui para me ajudar. Mas enfim, meus queridos, eu tenho vários vídeos aqui onde eu falo sobre mediunidade, o que é mediunidade, mediunidade ostensiva, pessoas que já nascem com algumas faculdades mediúnicas, digamos assim, desenvolvidas desde criança. E essa opinião se dividiu em duas, não é por eu falar de mediunidade. Primeiro, o que de graça recebeste, de graça daste. Mas a mediunidade, ela vem de graça? Eu gostaria que vocês me respondessem aqui, colocassem aqui no comentário. Mediunidade vem de graça? É a primeira pergunta que eu acho que nós já devemos nos fazer. E algumas pessoas acreditam que sim, que a mediunidade ela é gratuita. Bom dia, Andréia Amaral. Beijos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui embaixo. Simone Maria. Coloca para mim, gente, de onde vocês são, para me mandar um beijão para a cidade de vocês, o estado de vocês, tá?
Aqui é Simone Divina Lopes. Divinópolis, MG. Divinópolis. Rio Grande do Sul. Gente, eu no Rio Grande do Sul. Eu vou assistindo alguns canais, eu vou pegando um pouco de sotaque de cada lugar. Vou pegando um pouco de sotaque de mineiro, pegando um pouco de sotaque do sul. Sabe aquele mas? Eu vou pegando mas do sul. Bom, então, gente, a primeira pergunta, mediunidade. Mediunidade ostensiva. O que é mediunidade ostensiva? É quando a pessoa ela já nasce com algumas mediunidades, digamos assim, afloradas e desenvolvidas. Clarividência, de ver o mundo espiritual, clareaudiência, não é? Eu estou colocando a mão no ouvido, mas não é literalmente no ouvido, não é pelo ouvido que nós escutamos, não é pela mente. Há alguns casos até mesmo que o espírito até consegue, com muito esforço, com muito sacrifício, reproduzir um som e uma voz. Mas a clareaudiência não é escutada pelo ouvido. Entre outras faculdades mediúnicas que são inerentes de toda a humanidade. Mas parece que tem alguns, digamos assim, entre aspas, dependendo do caso, não é? Que algumas pessoas acham que, nossa, nasceu privilegiado, porque já nasceu com as faculdades mediúnicas desenvolvidas. Eu tô no centro kardecista há não sei quanto tempo tentando desenvolver e não desenvolvo. Eu tô na Umbanda tentando desenvolver e não desenvolvo. Então, primeiro ponto, meus queridos, a mediunidade, assim como todas as outras faculdades, ela não é gratuita, ela não vem de graça, tá? Então, o que acontece com as pessoas que já nascem com clarividência, clareaudiência, com psicofania, psicografia, o dom de leitura, seja leitura acástica, leitura de cartas, leitura, seja lá do que for. As leituras são somente um totem, ok? Apenas um veículo, seja uma carta, seja um búzio, seja a borra de café, apenas um veículo. A mediunidade mesmo e a leitura está no médium. Cada médium tem um tipo de leitura diferente. Então, se ele não fez um curso aqui nessa vida, não aprendeu aqui nessa vida, então quer dizer que ele recebeu de graça para poder vir para o planeta Terra e trabalhar de graça à disposição de toda a humanidade? Há pontos bem diferentes nessa linha de pensamento. E a minha linha de pensamento, depois de passar pelo kardecismo, estudar o kardecismo, dirigir um centro espírita kardecista, depois de passar pela Umbanda, Seichonoye, o judaísmo messiânico, o judaísmo ortodoxo, que também é reencarnacionista, é que não existe nada de graça. Todas essas pessoas, como eu e algumas outras, que já vieram, digamos assim, com essas habilidades desenvolvidas, é porque já desenvolveram em outras vidas. Em outras vidas elas já desenvolveram. Então, em uma outra vida, ela precisou sentar o popozinho dela, precisou assistir horas de aula, precisou aprender, precisou desenvolver, e ela já traz isso na sua bagagem, no seu espírito, no seu perispírito, nas suas mônadas, nos seus fractais, ela já traz isso. E nem sempre quer dizer que, nossa, então quer dizer que todo médium que vem, ele vem para trabalhar, já que ele tem, não é a habilidade, eu não gosto de chamar de dom, tá? Não gosto de chamar de dom, com habilidade de psicografia, então automaticamente ele tem que psicografar, ele é obrigado a psicografar, e ele tem que psicografar para todo mundo e gratuitamente, porque de graça receber, olha só, ninguém recebe nada de graça, aprendeu. E de graça dastes. Bom, meus queridos, todos nós temos a habilidade de desenvolver todas essas faculdades, não é? Não diz que todos somos médiums? Se todos somos médiums, todos temos habilidade de desenvolver essas faculdades, então por que que todas as pessoas, ao invés de procurar um médium de psicografia, psicofonia, seja lá o que for, por que ela não vai desenvolver a sua própria mediunidade? Ele ou ela já desenvolveu em uma outra vida. Talvez você até tenha desenvolvido, mas você ainda não tenha desencadeado isso ainda. Então já fica aqui uma primeira questão, não é? Não é de graça.
A segunda questão. Ariel, sou médium, seja lá do que for, tá? Psicografia, psicofonia, seja lá o que for. Eu sou médium e ouvi falar, seja na doutrina espírita, seja na Umbanda, seja lá o que for, que por eu ter recebido, ou por eu ter vindo com essa mediunidade, e se eu não trabalhar, a minha vida não vai para frente, a minha vida não vai andar, eu não vou conseguir fazer nada na minha vida, porque eu vim com um número de energia, digamos assim, a mais, tá? Eu tô falando isso porque é o que algumas pessoas falam. Inclusive a Andresa Molina, que eu sou apaixonado por ela. Apaixonado. Amo a Andresa Molina. A Andresa Molina, ela fala isso também. Mas nós temos outro ponto de vista. Quando eu falo nós, estou falando eu, Ariel, aqui, e toda a egrégora de espírito que trabalha com Ariel. Então, meus queridos, seja qual for a faculdade mediúnica que você venha, que você já obteve, você teve que aprender em outra vida e você veio para cá, talvez você tenha até mesmo decidido vir para trabalhar com essa mediunidade ou não, não é uma regra. O perigo é colocar tudo como se fosse uma regra, botar tudo dentro de uma caixinha só. Isso é muito perigoso em qualquer doutrina, e isso é perigoso. Pegar o ser humano e colocar tudo numa caixinha só e fechar. Isso serve como regra para todo mundo. Então, meus queridos, não necessariamente. Você pode ser um médium, por exemplo, de psicografia, psicofonia, comunicação com o plano espiritual, mas, tipo, de repente você diz, olha, eu não quero trabalhar com psicografia, não quero trabalhar com psicofonia, não quero trabalhar com leitura de carta, não quero trabalhar com incorporação, com irradiação. Então a minha vida não vai para frente por causa disso. Mas é claro que vai, meus queridos. Claro que vai. Sabe por quê? Porque a faculdade mediúnica, ela não é diferente de nenhuma outra faculdade. Por exemplo, digamos que você nasceu com a habilidade e a faculdade de tocar piano. Nós vemos na internet, não vemos? Crianças que nunca fizeram aula, senta de frente com o piano e toca a melodia de Beethoven e outras melodias absurdas, lindas. Então quer dizer que só porque essa criança nasceu, não teve aula, toca Beethoven ou toca piano como ninguém, ela é obrigada a tocar piano pro resto da vida, porque afinal de contas ela nasceu com a habilidade de tocar piano e ela é obrigada a tocar piano. Se ela não tocar piano, ela vai estar tendo um karma para a vida dela, ou a vida dela não vai andar. É uma faculdade. Vocês estão entendendo? É uma faculdade como qualquer uma outra que ela aprendeu em outra vida e trouxe nessa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas, tá? Então, esclarecido esses dois pontos. Maeli, eu não vou falar o nome da pessoa por questão de ética, tá bom? Eu vou pular o nome da pessoa por questão de ética, mas vou responder aqui uma dúvida da Maeli, onde diz, uma dúvida. É uma pessoa que também tem um canal no YouTube, que é hipnoterapeuta, falou que podemos ser controlados por chips depois da vacina. Ai, bom, vou ser bem breve, tá, gente? Bem rápido. Primeiro, nós precisamos de muita coisa para ser controlado? Vamos ser sinceros? Vamos ser sinceros conosco? Eu acho que sinceridade é tudo, gente. Sinceridade é tudo. Vamos ser sinceros? Nós realmente precisamos de chip para ser controlado? Seja chip na vacina, seja lá o que for? Não. Nós vivemos, infelizmente, por enquanto, numa sociedade pobre, desigual, aonde uma porcentagem da sociedade, não é, onde tem mais dinheiro, recebe os melhores estudos, os melhores ensinamentos, e a outra porcentagem recebe os piores estudos, os piores ensinamentos, por mais que os professores se dediquem. Então nós temos aí a mídia aberta, que nos controla. Nós temos aí músicas, sim, que cada vez mais, ao meu ponto de vista, cada vez mais a música vem se deteriorando cada vez mais, vem se tornando cada vez mais sexual, vem se tornando cada vez mais sem letra, sem passar nada. Aí um artista canta essa música, um artista faz dancinha, um artista faz não sei o quê, e isso daí vem e nos controla.
A gente recebe isso. Nós recebemos isso de líderes, sejam eles políticos ou não. Nós recebemos todas essas influências. Então, sinceramente, precisa de uma nanotecnologia para nos controlar? Eu acredito que não. Nem precisa desse esforço todo. Aliás, eu vou falar até de chips astrais, tá? Você com certeza se referiu a chips no sentido de nanotecnologia. Eu vou falar de chips astrais. Os chips astrais, eles são colocados em nós, em mim, tá? Em você, em todos nós. Os chips astrais são tecnologias astrais que podem servir tanto para o nosso benefício como para o nosso malefício. E esses chips astrais, sim, nós devemos prestar mais atenção. Principalmente aqueles chips astrais ou larvas astrais, ou programação, reprogramação. É aquela vozinha que você escuta na sua cabeça, falando coisas ruins, falando para você fazer coisas ruins. Nós temos essa vozinha, não temos? São chips. E quando que isso acontece? Isso acontece quando nós baixamos a nossa vibração. Porque ninguém que está aqui encarnado consegue vibrar 24 horas numa positividade ali, lá em cima. 1 hora, menos hora, nós baixamos a nossa vibração. Quando nós baixamos a nossa vibração, nós damos abertura para os nossos irmãos, que eu chamo de irmãos, sim, porque são irmãos, são filhos do Deus Pai e Mãe, são seres búdicos como nós, mas estão, nesse momento, em um caminho diferente, tá? Então é mais propício para esses irmãos estar instalando chips implantes em nós. Chips implantes de medo. Eu ouvi uma frase linda, gente. Linda, 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 maravilhosa. Que o contrário da fé ou da crença, o contrário, o que faz o contrário da fé é o medo. O medo, ele age em nós justamente como o contrário da fé. Quando nós nos deixamos dominar pelo medo, medo de catástrofes, medo do que será amanhã, medo, seja lá do que for, medo do desconhecido, automaticamente nós abrimos o nosso campo energético para estar se instalando esses chips. Só que esses chips, eles podem ser retirados também. Por quê? Porque nós também elevamos a nossa vibração. Então, quanto mais você elevar a sua vibração, automaticamente, na maior parte dos casos, você mesmo e você mesma vai estar destruindo aquele chip que foi colocado em você, tá bom? Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui no chat. Andréia Amaral, nossa administradora. Beijo, Andréia. Aqui é a Maeli, Rio Grande do Sul. Josineide, sim, de Maceió, com mediunidade, sou de Recife. Bom dia, Ariel. Acompanho o seu canal aqui de São Luís do Maranhão. Gosto muito das suas colocações. Continue assim, firme na luz. Beijo no coração. Aqui, a Rosanil Asa Santos. Sempre bom te ouvir e as suas reflexões. Gibe Vaz. Deixa eu tomar um gole de água, gente. Que a gargantinha começou a dar uma ressecadinha. Enquanto isso, vão colocando perguntas aí, tá bom? Aguinha fluidificada. Deixa eu ver se dá para chegar um pouquinho para trás. Acho que dá para chegar um pouquinho para trás, né? Ficou bom assim? Tá bom, né? Andréia Amaral pergunta: como ou onde devemos procurar ajuda para quem quer desenvolver a mediunidade? Bom, meus queridos, principalmente nesses tempos que nós estamos agora, não é? Onde está muito difícil ainda está muito escasso, seja igrejas não estão podendo abrir, centros não estão podendo abrir, então um monte de lugar não está podendo abrir. E isso depende muito, André e todos que estão me assistindo, depende muito com o que você se afiniza. De repente, você teve uma bagagem, como a maioria de nós, inclusive, é uma bagagem judaica cristã, tá?
e de repente você se afinize mais com o kardecismo, que querendo ou não é bem grande, principalmente aqui no Brasil, mais do que na França, não é? E você pode estar indo no centro kardecista. Só que daí o que acontece? Muito antes de você só ir para desenvolver a sua mediunidade, nós temos que ir para aprender. Nós temos que ir para aprender o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho dos Médiuns, o Livro dos Médiuns, entre várias outras codificações lindíssimas de Kardec. E essas codificações de Kardec segundo o Espiritismo, que não é uma religião, tá bom? Não é uma religião. O kardecismo não é uma religião. Então, nós devemos, em primeiro lugar, estar procurando estudar, nos orientar para estar fazendo uma reforma íntima em nós. E o kardecismo é muito bom para isso. Agora, se você sente mais conexão, Ariel, não sinto muita conexão com a corrente judaica cristã, até amo Jesus Cristo, amo Maria, tudo, mas não sinto muita conexão. Eu gosto mais de outra linha. Você pode estar procurando um centro de Umbanda. Existem muitos centros de Umbanda sérios, maravilhosos, que estão trabalhando diretamente com os caboclos, com os pretos velhos, com os orixás, e que, querendo ou não, é uma cultura assim que não está inserida na cultura judaica cristã, não é? É dos nossos irmãos afros que trouxeram isso com eles aqui para o Brasil, principalmente, não é? E para outros lugares do mundo também, e que vem trazendo para nós uma outra visão de um outro trabalho de seres maravilhosos, principalmente, não é, que tiveram a sua vida aqui, principalmente também na época da escravidão, mas não foi só na época da escravidão, não são só os pretos velhos, tem várias outras linhas também, não sou especialista para estar falando sobre isso. Mas o que eu quero dizer é que o quê? É que tem uma cultura mais ancestral, digamos assim, até mesmo um pouco mais antiga do que a cultura judaica cristã. Então, se de repente você é uma pessoa que se afiniza mais com coisas indígenas, coisas xamânicas, seria uma boa opção. É uma boa opção mesmo para você estar procurando. E a mesma coisa também eu digo. Um centro de Umbanda, quando você chegar nele, você não vai chegar lá e vai falar, olha, eu quero trabalhar a minha mediunidade, desenvolver a minha mediunidade. Em primeiro lugar, nós temos que trabalhar a nossa reforma íntima todos os dias e aprender a nossa reforma íntima. E se nós queremos desenvolver algo, por que nós queremos desenvolver esse algo? Qual é a finalidade? É a finalidade de ajudar? Se é na finalidade de ajudar, todos nós podemos ajudar todas as pessoas e de muitas formas diferentes. E não necessariamente da forma mediúnica. Eu não acabei de dar um pequeno exemplo aqui para vocês. Para quem está chegando agora, eu vou deixar essa live gravada. Qualquer coisa eu posso estar colocando também no meu segundo canal. Nós temos um segundo canal chamado Ariel Lives. Eu posso deixar ela aqui, dependendo, não é? Do interesse de vocês também. Posso estar deixando ela aqui, então vocês já compartilham ou já salvam. Posso estar deixando ela aqui não listado para vocês verem. Ou posso e depois estar colocando lá no nosso canal Ariel Lives também, tá bom? Então deixa eu dar mais uma olhadinha. Aqui, Helenice. Beijo no coração, Helenice. Nossa amada também. Sabe o que eu acho interessante, gente? É assim, olha. Sempre que eu faço, não é a primeira vez que eu faço um FAQ. Não, não é a primeira vez que eu faço um FAQ. Mas sempre que eu faço um FAQ, não importa se ele é programado ou não, as pessoas não perguntam nada. Agora, quando eu estou fazendo um vídeo direcionado para alguma coisa, que eu tenho que estar ali concentrado, porque, gente, eu não trabalho com script, eu não trabalho com texto decorado. Aí a pessoa pipoca um monte de pergunta, pede para mandar beijo. Inclusive, né, numa live passada, teve uma pessoa que entrou, pediu para me mandar um beijo pro filho dela, que tem necessidades especiais e que me ama muito. Eu não vi na hora, tô mandando um beijo agora, espero que
você veja essa live depois. Então, esses são os momentos, né, gente? Vamos ver se nós criamos um hábito, dia ou dias aqui, não é? Mas quando eu estou discorrendo sobre um assunto, mas é incrível, gente, é desse jeito que acontece. Eu estou discorrendo de um assunto, tá ali, ó, pá, 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 abarrotando de pergunta, de Ariel, fala comigo, Ariel manda beijo. Agora, quando eu estou aqui disponível, tipo, gente, falem, perguntem. Parece que as perguntas vão embora, né? Será que é isso? As perguntas sobem da cabeça? Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. André Amaral aqui comentando: os livros de Kardec e outros livros espíritas foram os primeiros que eu li. Cid Automecânica. Bom dia, Ariel. Aqui é Sidney de Florianópolis. Um abraço para todos de Florianópolis. Muita paz, muita luz a todos. Aqui é a Delma Carvalho, de Guanambi, Bahia. Bom, então vou continuar. Enquanto vocês vão entrando, vão fazendo perguntas, ou eu posso estar deixando essas perguntas também, gente, para o outro FAQ, tá bom? Vocês podem estar deixando, ao invés de estar deixando aqui ao vivo, quem está aqui ao vivo, vocês podem estar deixando embaixo as perguntas, ok? Só não me pergunte de medicina, porque eu não sou médico. Se você tiver uma pergunta de medicina, você pergunte para um médico. Se você tiver uma pergunta, por exemplo, de manicure, Ariel, como eu faço as minhas unhas? Quantas camadas de esmalte eu passo? Qual é o melhor esmalte? Você vai perguntar para uma manicure. Então, eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, não estão? Tem muita gente que é formador de conteúdo, é médium, seja lá o que for, e está se colocando no papel de doutor, de médico, está se colocando no papel, em um papel que não é o papel deles, que não estudaram para isso, não fizeram formação para isso. Então é um pouco perigoso, não é? Por exemplo, se você está com uma unha encravada, você vai procurar um podólogo e vai tentar, né, resolver o problema daquela unha, ou você vai lá num canal de alguém e perguntar para a pessoa o que você faz com aquela unha encravada. Então eu acho muito bom nós usarmos de bom senso e colocar cada coisa no seu lugar, não é? Seria a mesma coisa do que eu tentar falar aqui, sei lá, sobre mecânica quântica ou sobre qualquer coisa que não é, que eu não estudei para aquilo, que eu tenho uma opinião muito fraca, muito rasa daquilo, não é? Kelly Coelho, bom dia. Minha filha de 18 anos vê e ouve espíritos. Ela tem que desenvolver a mediunidade? Então, Kelly, ela já tem a mediunidade desenvolvida. Ela não tem que desenvolver. Desenvolver é quando você não tem a mediunidade e você quer essa mediunidade, você quer desenvolver ela. Então, no caso da sua filha, Kelly, ela já é uma médium ostensiva, ela já traz isso de outra vida com ela. O que ela precisa é estudar. O que ela precisa é entender a mediunidade dela. O que ela precisa é de um auxílio. O que ela precisa é de estudo. Entende? Por exemplo, vou citar para você. Chico Xavier já veio com uma mediunidade excepcional, tremenda, desenvolvida, vários tipos de faculdades mediúnicas. Ele precisava desenvolver a faculdade mediúnica dele? Não. O que ele precisava e o que ele fez foi estudar, estudou muito, viu? Chico Xavier estudou muito, leu muitos livros, não só sobre mediunidade, mas sobre tudo, tudo. Então, o que os médios ostensivos ou aqueles que já trazem a sua mediunidade de outra vida precisam é estudar. Por que estudar, Ariel? Muito bem. O médium com mediunidade ostensiva é como uma mangueira de bombeiro aberta jorrando água.
O que acontece com uma mangueira de bombeiro aberta jogando água? Ela vai ficar descontrolada, ela vai jogar água para tudo quanto é lado, vai fazer estrago, a pressão da água é muito forte e vai ser desperdiçada. Agora, uma mangueira de bombeiro sendo controlada por um bombeiro, estando no controle, vai apagar um incêndio e não vai ser um desperdício. Então, médios ostensivos não precisam desenvolver a sua mediunidade. Médios ostensivos precisam reaprender, relembrar e principalmente colocar nesse contexto de hoje, na vida que a sua filha, o seu filho ou você vive hoje, o como você vai trabalhar a sua mediunidade. E como eu dei um exemplo bem aqui no começo do vídeo, depois você pode ver, porque tem muitas pessoas, gente, mais uma vez repetindo e não querendo ser prolixo, não é? Respeita a opinião de todo mundo, respeita o modo de pensar de todo mundo, respeita as doutrinas, respeita as pessoas, não é? Mas como se, tipo, eu sou médico clarividente, então sou obrigado a ver espírito. Então, deixar de ver a gente não vai deixar. Não tem como deixar de enxergar, não é? Mas não quer dizer que você obrigatoriamente você é obrigado a trabalhar vendo os espíritos e passando comunicação. Seja trabalhar com eles ou trabalhar com outrem. Entende? Você já trouxe isso de uma outra vida. Eu dei esse exemplo usando o exemplo de várias crianças que já nascem sabendo tocar Beethoven, que já nascem pintando quadros melhor do que muitos pintores aí com seus, sei lá, 40, 60, 80 anos de formação. Então, você ter uma habilidade não quer dizer que você é obrigado a, como que eu posso dizer, que você é obrigado a exercer aquilo. Um exemplo mais simples ainda. Teve uma época da minha vida que eu não tinha o que trabalhar na cidade de Ubatuba. E eu meio que fui obrigado a aprender o ofício de pizzaiolo. Gente, eu sou um excelente pizzaiolo, vocês não têm noção. Sou um excelente pizzaiolo. Tanto é que o meu primeiro emprego, eu competi com duas pessoas que já eram pizzaiolos, trabalharam em várias outras pizzarias e coisa e tal, não sei o quê. E aquele era o meu primeiro trabalho, era a primeira vez que eu realmente estava colocando a mão na massa, embora eu tivesse aprendido, não é, a ser pizzaiolo, mas era a primeira vez que eu estava tendo ali a prática. Então, colocaram eu, mais esses dois pizzaiolos, 3, para disputar a vaga. Quem ganhou? Foi eu que ganhei. Muito bem. Trabalhei bastante tempo da minha vida como pizzaiolo. Todo mundo amava minha pizza, falava, Ariel, que pizza maravilhosa, que massa. Não é a pizza, é a massa, né, gente? O segredo da pizza está na massa. Os ingredientes também, mas em principal na massa. Amavam a massa da minha pizza. E eu era grato por aquele trabalho? Eu era grato. Mas não era uma coisa assim que me proporcionava felicidade, me proporcionava alegria, sabe? Que eu dizia, nossa, eu vou montar minha própria pizzaria, nossa, como eu sou feliz sendo pizzaiolo. Eu não era infeliz sendo pizzaiolo, eu sempre fui grato por todas as profissões que eu aprendi. Mas explicando para vocês, depois eu fui trabalhar em outra coisa que me deixava feliz. Continuo sendo um excelente pizzaiolo, mas pelo amor das deusas, não me peça para fazer pizza. Então vocês estão entendendo? Não é porque você é bom em algo que você é obrigado a trabalhar naquilo. Isso não existe. Não é porque você é bom em alguma coisa que você é obrigado. Se você é um bom pizzaiolo, então você é obrigado a ser pizzaiolo aí, ó. Você tem que ser pizzaiolo. Não, de maneira alguma. Então é só um exemplo muito simples aqui, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha. A Glória, aqui, Dominicale. Às vezes as perguntas também não vêm. Vem quando eu tô tentando concentrar numa linha de raciocínio, né? Olha, gente, me ajuda, pelo amor das deusas, pelo amor de Deus, me ajuda. Tá bom? Aqui é a Marete. Beijo, Marete. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui da filha, de 18 anos já foi. Daqui a pouquinho eu vou ter que estar encerrando para cuidar dos gatinhos, da casa. Bom, gente, para quem não sabe, para quem não conhece
a minha história, eu tenho 38 anos de idade, sou médium, não é ostensivo, desde criança passei por várias vertentes diferentes para me estar aprendendo, vivenciando, não é? Tive a minha primeira abdução com 4 aninhos de idade, tem esse relato aqui. É só você entrar na página inicial, nos vídeos mais vistos ou também nos vídeos mais antigos, tá bom? Que você vai estar vendo. Então aqui eu conto as minhas experiências, todas as coisas que eu passei. Já trabalhei como voluntário em muitos lugares, casas de recuperação, asilo, orfanato, em um monte de lugares. Eu já fui desde catador de lata na rua até literalmente milionário. Já convivi e já vivi com essas duas classes, ok? Já convivi com essas duas classes. Já fui pastor evangélico, vesti terninho, gravatinha, já fui Corani. Corani é ajudante de Roche, ou ajudante de rabino. Eu tenho descendência judaica, já pratiquei o judaísmo messiânico. Então, os meus quase 40 aninhos, aqui não é, faltando 2 aninhos só, meus quase 40 aninhos eu tive uma jornada ali bem interessante mesmo, que eu pude me aprofundar bastante, viver bastante coisa mesmo, não que eu saiba muito, nem que eu saiba de tudo, mas a vivência na prática, né, gente, é outra coisa, né? A gente ir ali praticar é outra coisa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Maria Oliveira, bom dia. A Kelly Coelho, obrigada pelo esclarecimento. Ariel, multidimensional. Ah, gente, então, e vamos fazer o seguinte, então. Deixe também, se bem que para mim é um pouquinho complicado, mas eu vou tentar marcar um dia para nós estarmos conversando e eu respondendo perguntas para vocês desse FAQ aqui que eu estou fazendo, de perguntas, tá? Tá respondendo no próximo. Então deixe nos comentários e compartilhem também. Compartilhem. Porque, olha, se eu for contar para vocês, e eu tenho muita coisa para me compartilhar com vocês, como foi a minha mediunidade ostensiva quando era criança, tem aqui no canal. Eu sofri resistência dentro do meio espírita, não é? E não é aquela resistência de querer proteger a criança, de ter atenção, não, é resistência mesmo. E em alguns casos, até mesmo inveja. Pois é, inveja de pessoas, gente que era para estar ali para me auxiliar, como uma criança de 6 aninhos de idade. Mas tinham inveja, tipo, como que pode esse pirralho, essa criança aí, ter todas as faculdades mediúnicas desenvolvidas e eu que estou aqui há não sei quantos anos, entende? Então, eu passei por muitas coisas. Dentro da família também. Dentro da família, não, gente. Eu não gosto de usar esse nome família. Dentro dos meus parentes consanguíneos, que sim, foi eu que escolhi, sim, é eu que quis encarnar dentro daquela família consanguínea, né? Dentro daqueles parentes, mas família e parente são duas coisas diferentes. Parente, você escolhe antes de vir para cá, para o planeta Terra, para você ter já um aprendizado desde o berço. Família, família são vocês. Família é um amigo, é uma amiga. Família são aqueles que vibram conosco vibracionalmente. Família é quem nos ama, família é quem nos acolhe. Família, mesmo sem nos entender, é aquele que nos respeitam. Então, meus queridos, você pode não ter uma boa relação parental consanguínea com sua mãe, seu pai, seu irmão, sua irmã, ou a sua família consanguínea. Mas você pode ter uma família imensa, maravilhosa. Você pode ter mães que te amam, pais que te amam, irmãos que te amam, primos que te amam e que não são consanguíneos. Então, família não é, nem sempre é construída por laços consanguíneos. Aliás, muito pelo contrário, não é? Na atual conjectura que ainda estamos no planeta, boa parte de nós que encarnamos no núcleo, né, de família no sentido consanguíneo, geralmente é por karma, não é? Geralmente é por... Quando eu falo karma é o quê? É para estar
sem sombra de dúvidas, aprendendo, sendo mais paciente, ou doando amor, ou alguma coisa que aquele grupo, aquele núcleo, né, de espírito, já vem trabalhando já em várias vidas, em várias encarnações diferentes, tá bom? Com exceção de algumas crianças e alguns adultos, isso é exceção, tá? Com exceção de algumas crianças e alguns adultos que realmente não precisavam reencarnar mais, não precisavam nem vir aqui na Terra e aceitar esse desafio de estar mais uma vez encarnados aqui na Terra e estar trabalhando nesse mundo de regeneração. Nisso eu também tenho vários vídeos aqui, onde eu falo sobre, e quando eu falo crianças, gente, crianças adultos também, tá? Onde eu falo sobre crianças índigo, onde eu falo sobre crianças cristais, crianças de diamante, criança arco-íris, tem um monte de nomenclaturas. Mas, desde Divaldo Pereira Franco a Chico Xavier, a outros estudiosos, não é? Acredita-se que, a partir da década de 70, muitas dessas almas que não precisavam estar encarnando aqui mais, que, aliás, nem muitas dessas almas, nenhuma encarnação teve aqui no planeta Terra, veio para ajudar nesse momento que nós estamos nessa transição de um mundo de provas, expiações, mas também bênçãos e alegrias, para um mundo de regeneração. Então também tem um grupo de almas gigantesco aí. O que não quer dizer que esse grupo de almas seja, digamos assim, é mais evoluído. Ok, é mais evoluído, mas é mais evoluído entre aspas, e até um certo ponto. Por quê? A partir do momento que nós descemos, e eu posso usar a palavra descer mesmo, a partir do momento que nós descemos vibracionalmente, por mais que nós carregamos o nosso espírito, por mais que nós sejamos médiums ou não, por mais que nós estejamos aquela sementinha ali plantada, eu preciso fazer algo em algum ramo. Tá? Isso aí já é uma coisa com você e com o seu superior. Não é uma coisa que a religião te disse, que a religião espírita, ou candomblé, ou que alguém te disse. Não, não. Isso é uma coisinha plantada dentro de você. Sabe aquilo que você pode tentar fugir de tudo quanto é jeito? Você tenta fugir porque te dá dor de cabeça, ao mesmo tempo que você gosta, te dá dor de cabeça, mas você não consegue. Porque, querendo ou não, por mais dor de cabeça que te dá, você se sente feliz e alegre fazendo. Essa é a sua missão. Essa é a sua missão. Pode ser pai, a sua missão. Sim, você pode estar criando, estou dando um exemplo muito absurdo, mas você pode estar criando um próximo Albert Einstein, você pode estar criando um próximo... Então, sim, você pode ter vindo com uma missão de ser pai, de ser mãe, consanguíneo ou não. Você pode ter vindo com várias e várias missões que contribuem nesse momento de transição planetária que nós estamos. Então, contribuir para a transição planetária e ser uma alma índigo, cristal, diamante, arco-íris, etc., não tem só a ver com mediunidade, não tem só a ver com dons paranormais, não. Muito pelo contrário. Até mesmo, inclusive, quem é médium, quem tem dons paranormais, parapsíquicos, meus queridos, nós temos que ter a nossa vidinha aqui na terceira dimensão. Nós temos que trabalhar, ganhar o nosso dinheirinho, contribuir na sociedade. Quando eu falo contribuir na sociedade, como eu disse aqui no começo do vídeo, não necessariamente com as suas faculdades mediúnicas. Mesmo porque se tiver uma pessoa com fome, você vai fazer o quê? Espera aí, você tá com fome? Deixa eu psicografar uma carta aqui para você, Não. Se você vê um gatinho na rua, precisando de um pouquinho de comida, eu não posso levar para casa. Mas dá para me passar ali numa loja de ração, comprar 1 quilo de ração, colocar dentro de um monte de saquinho e sempre carregar na minha bolsa. Sempre que eu ver um gatinho, um cachorrinho na rua, eu vou ali e dou comida. Vocês entendem? Existem muitas coisas que nós podemos e devemos fazer, meus queridos. Seja você médium ou não, seja você está contribuindo para a transição planetária, você está contribuindo para um mundo melhor. Você está saindo do ato que eu já falei aqui de reclamar, que é clamar de novo, clamar 2 vezes. Mas o mundo não presta, a humanidade não presta, os políticos não prestam, a sociedade não presta, o planeta não presta, a humanidade não presta, nada presta. Reclamar. Ou seja, clamar aquilo que você está falando para voltar para a sua vida de novo. E o que você está fazendo?
você está fazendo? Seja um sorriso. Seja um sorriso, seja um bom dia. Seja você chegar num lugar, muitas das vezes, você chega aí, como já aconteceu comigo, não é? Cheguei lá no SUS, aí tava a enfermeira lá, coitada, lotada de coisa. Imagina, tinha acabado de sair de uma reunião com o médico, a enfermeira ali, e eu percebi que ela estava exausta, cansada, não é, gente? Porque só porque a pessoa trabalha pro SUS, só porque as pessoas também abusam bastante. Aí eu sentei, falei, oi, tudo bom? Como que é seu nome? Perguntei o nome dela. Ah, meu nome é fulano. Nossa, prazer, meu nome é Ariel. E comecei a conversar com ela, né? Ela estava ali, localizada, ali, o postinho de saúde num lugar bem barulhento, tocando uma música horrorosa do lado. Eu brinquei com ela, falei, nossa, deve ser difícil, né? Para você estar trabalhando aqui num local assim como esse. Aí ela começou a falar, nossa, realmente, Ariel, difícil, nossa, não tem noção, tem dias que... E isso acabou que o quê, gente? Acabou que eu recebi um tratamento maravilhoso dela, acabou que aquilo que eu fui ali, né, receber dela, ela me tratou maravilhosamente bem, mas por quê? Por quê, gente? Porque eu tive e tenho que ter a empatia de olhar seja para o padeiro, seja para o enfermeiro, seja para o balconista, seja para a pessoa que trabalha no INSS. Eu sei que é difícil, mas são seres humanos como nós, que têm dias difíceis como nós, que têm filhos, que já deve ter escutado muito desaforo lá atrás, já deve ter muita coisa. Então, o que custa nós sermos pessoas gentis? Não custa nada, gente. Ninguém vai ser grosso e grossa com você se você for gentil com ele ou com ela, simpático ou simpático com ele ou com ela. Então você não está fazendo muito? Acho que nós fazemos muito. Aqui é a Silvana. Roma Oli. Ariel, bom dia. O que você pode falar sobre pessoas bambam da espiritualidade, desencarnando de Covid e tem experiências escolhidas pelo espírito? Uma pergunta. Pessoas bambam, acho que você quis dizer o quê? Pessoas boas, pessoas maravilhosas, pessoas que fazem um bom trabalho, pessoas que tiveram uma vida ali a melhor possível? Tem um vídeo aqui embaixo, Silvia, do Chico Xavier, onde Chico Xavier, e quase ninguém assistiu, porque ninguém quer ouvir a verdade. Quase ninguém quer ouvir a verdade. Mas eu vou dizer para você. Chico Xavier, uma vez, com seus 80 anos, perguntaram para Chico Xavier, por que você não pede para os espíritos te curarem? Foi a sua pergunta, não foi? Por que pessoas bambãs estão desencarnando com Covid? Não é? Então, a resposta de Chico Xavier, o vídeo está aqui embaixo. Saiu da própria boca dele, mas eu vou repetir para você, vou responder aqui. Chico Xavier respondeu, por que os espíritos não te curam? Você passou a vida inteira trabalhando para os espíritos, por que os espíritos não te curam? Tá aqui o vídeo do Chico Xavier, aqui abaixo dessa live aqui. Assista, escute o próprio Chico Xavier dizendo que vai responder para você, mas eu também vou te responder. Ele disse, de modo algum, meu irmão, eu me sinto privilegiado, ou busco algum privilégio, ou acho que eu tenho algum privilégio por eu ser médium. De forma alguma, ele estava falando das doenças da idade, não é? Não somente das doenças da idade, não. Por ele psicografar muito, ele acabou ficando cego de um olho, e depois foi quase ficando cego de outro também, do próprio desgaste físico que aquilo ali trazia. E Chico Xavier também teve outras doenças também, outros problemas de saúde. Um espírito, no caso de Chico Xavier, que tinha contato com esferas elevadíssimas. E Chico Xavier disse, olha, eu não quero chegar na pátria espiritual, ou no plano espiritual, e os espíritos lá vierem e me perguntar, Chico, mas você nunca teve uma moléstia, uma doença. Estou usando moléstia porque foi as palavras de Chico, está aqui embaixo. Você nunca teve uma moléstia, você nunca teve uma doença, você nunca soube o que é sofrer com isso, o que é ficar doente, o que é pegar uma gripe, o que é pegar um resfriado, o que é ter um apendicite, o que é ter uma... E por aí vai, todos os it, renite, e por aí vai.
E Chico Xavier, ele disse justamente isso. Médium nenhum é privilegiado. Ninguém é privilegiado por fazer o bem. Ninguém. Seja médium, seja um padre, seja um santo, seja uma santa. Muito pelo contrário. Aqui nas leis físicas, aqui no corpo físico, biológico, estamos todos nós debaixo da mesma lei. Da mesma. Siddhartha Gautama, gosto muito de usar, que é chamado, conhecido por Buda. Ficou doente, morreu e desencarnou. Então a doença do corpo físico, ao contrário do que se dizia antigamente na Igreja Católica, é uma punição, ou até mesmo no judaísmo, em Jó, vai lá em Jó e procura em Jó. Quando Jó é acometido de doença, quando Jó é acometido dos filhos morrerem, de todas aquelas coisas, os amigos primeiro vieram consolar. Depois de consolar, os amigos começaram a apontar o dedo. Ah, Jó, você está passando por isso? É porque você deve ter feito alguma coisa para Deus. É porque você tem algum pecado. É porque tem alguma coisa ruim na sua vida. É porque você fez alguma coisa ruim. Você está blasfemando contra Deus, Jó. É só um exemplo que eu estou dando. E no final, Deus repreende os amigos de Jó. E diz que Jó não está passando aquilo porque ele cometeu algum pecado contra Deus. E nem nada daquilo. Simplesmente as provações, e quando falo provações, tá? Seja elas de quais for o âmbito, muitas das vezes, no corpo físico, ou alguém que você ama que morreu, ou emprego, ou você perdeu tudo, serve para trabalhar a nossa alma, o nosso ego. Então, meus queridos, se vocês acham que pessoas espirituais, ou bambambam, né, como nossa irmã aqui disse, não fica gripado, não fica com apendicite, com renite, vocês têm que estudar mais a vida dessas pessoas. Estudem mais. Eu sei que é difícil assistir uma live de 51 minutos. Como é difícil catar um livro de 1000 páginas e ler. Como é difícil pegar realmente a vida desses médiums e ler e ver a vida desses médiums, desses avatares. E vocês vão perceber que nenhum desses avatares, absolutamente nenhum desses avatares, estava eximido de passar por dor, morte, sofrimento, perdas. Tá bom? Isso é para todos. Considerado bons ou maus. Com bons atos ou maus atos. Tá bom? Espero que eu tenha respondido. Bom, meus queridos, vou ter que retornar aqui. Então vocês deixem depois aqui nos comentários perguntas, tá? Eu acredito que não tem nenhuma aqui que eu tô vendo que eu não tenha respondido. Paulo Guerra, reserva intelectual, estou adorando a sua live, Ariel, muito axé. Lisboa, Portugal. Beijo para os meus irmãos portugueses. Ah, gente, sou da época da Xuxa, devo ter pego isso aí com a Xuxa, ou então também com... Olha a risada do Ariel para quebrar a demanda. Devo ter pego essa mania de mandar beijo ou com a Xuxa. Manda um beijo pro meu pai, pra minha mãe e outro pra você. Ou com o Jô Soares também, que eu assisti muito, desde criança. Não tem um beijo do gordo que o Jô Soares mandava? Um beijo do Ariel. Um beijo de luz, gente. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui, já estamos encerrando. A Silvana, obrigada, Ariel, como sempre, com palavras muito sábias. Olha, essa pergunta, não é, que você fez, Nossa, tá me arrepiando todinho aqui. Essa pergunta sobre que você fez, por que pessoas boas sofrem? Vamos colocar aqui em palavras bem simples. Eu gosto de usar um linguajar simples, porque o linguajar simples abrange a todas as pessoas. Se eu estivesse falando num meio acadêmico, ou estivesse dando uma aula acadêmica, eu estaria usando uma linguagem acadêmica, mas não é o caso. Tá? Então, essa pergunta, por que pessoas boas sofrem? Onde parece que a gente olha para pessoas que
praticam a maldade e parece que pessoas que praticam a maldade não sofrem. E só as pessoas boas sofrem. É uma pergunta que a humanidade se faz, na Bíblia, nos textos mais antigos que vocês imaginarem. Os textos mais antigos que vocês imaginarem. Mas, meus queridos, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, com toda a humildade do meu coração. Essa é a nossa percepção de vista. De que, nossa, aquela pessoa ela é tão boa, e ela é boa mesmo, pode ser boa, está praticando bondade, coisa e tal, e ela está sofrendo. Mas como eu disse aqui no começo, que Chico Xavier disse, o videozinho está aqui embaixo, quem disse que só por você ser uma pessoa boa, que não deveria ser um sacrifício para nós, por isso que nós estamos passando de um mundo de prova e expiação para regeneração, olha o quão atrasados, num certo ponto, nós ainda somos. Nós acreditamos que só porque nós praticamos uma boa ação, ou andamos corretamente, nada pode nos acontecer. Nós não podemos pegar uma gripe, um parente nosso não pode desencarnar, a gente não pode ter uma apendicite. Vocês estão entendendo? É como se você falasse, eu pratico a bondade, eu faço atos de bondade, mas eu tenho que ser, aí eu vou usar as palavras da irmã, o bam, bam, bam. Não posso ficar doente, ninguém da minha família pode morrer, dinheiro tem que estar saltando para tudo quanto é lado da janela, não posso ter desilusões amorosas, não... Isso é ser bom? Isso é bondade? Não, meus queridos. E a mesma coisa com as pessoas que nós chamamos de pessoas más, ou que estão realmente tendo más atitudes também. São as pessoas que mais sofrem. É difícil entender isso. Eu tentei falar isso lá no meu Facebook, a pessoa me chamou de comunista. Gente do céu. Comunista! Esse discurso é discurso de comunista. Então Jesus era comunista, Buda era comunista, todo ser avatar que veio aqui era comunista. Porque todo ser avatar que veio aqui, ele disse a mesma coisa. Amai os vossos inimigos. Jesus disse, e estava escrito, olho por olho e dente por dente. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos. E amar os vossos inimigos não é botar dentro da sua casa, pegar no colinho, permitir que a pessoa continue te fazendo maldade. Não. Não é pagar na mesma moeda. Porque essa lei, se eu não me engano, me fugiu da cabeça agora, lei de Moreabe, é uma lei que era antes dos judeus, tá? Onde nós éramos mais bárbaros que nós somos ainda. Então, se uma pessoa ia lá e te furava o olho, você tinha o direito de furar o olho dela também. Por quê? Porque antigamente, se alguém fosse lá e furasse o seu olho, e antes dessa lei aí, do olho por olho e dente por dente, a pessoa ia lá e matava. E quando matava, outra pessoa da família ia querer cobrar a dívida de sangue e ficava aquela coisa interminável. Então até mesmo essa lei de olho por olho e dente por dente, que para alguns parece bárbaro, né? Alguns ainda gostam ainda. Tem os que gostam? Tem, infelizmente. Só a maioria, acredito com todo o coração que não. Mas tem os que gostam ainda do olho por olho, dente por dente. Matou, tem que ser morto. Cometeu um ato sexual, não é? Contra uma pessoa, tem que passar pela mesma coisa também. Ou seja, enfim, totalmente contrário do que Cristo, do que Buda, do que qualquer ser de luz veio aqui trazer. E esse ser de luz eram comunistas? Não, não eram comunistas. Então, o que acontece, meus queridos? Era justamente para pôr fim nisso. Se alguém pisava no pé do outro antigamente, o outro lá matava, aí gerava dívida de sangue, aquilo gerava karma, ia indo. Só que nós evoluímos. As religiões também evoluem. O judaísmo também evoluiu, o catolicismo, o protestantismo e por aí vai. Evolui. Então, se antes existia essa lei olho por olho, dente por dente, que era uma coisa para delimitar, para que não houvesse mais sachina, mais sangue, mais coisas, mais karmas em cima de karmas acumulado, Jesus ele simplesmente disse isso. Amai os vossos inimigos e orai por aquele que vos persegue. Não é fácil, mas não é impossível. Não é impossível. Quando você percebe que
independente disso ser lei em algum estado, de algum país ou não, a partir do momento que você se acha dono ou dona, ainda que você tenha autoridade jurídica para isso, sobre a vida e a morte de alguém, seja lá o crime que essa pessoa cometeu, você automaticamente está se tornando um assassino também. Você é um assassino. Então, como que você pode condenar um assassino e ao mesmo tempo assassiná-lo, executá-lo? Como que você pode condenar uma pessoa que praticou violência, seja como uma criança, que é horrível, sim, eu mesmo já passei por isso, como uma mulher, que é horrível, sim, e você ir lá e querer fazer a mesma coisa? Você não está se tornando a mesma coisa? Então, se você está se tornando a mesma coisa daquilo que você critica, então por que você se acha melhor? E não é questão de se achar melhor, não é questão de se achar mais evoluído. É questão que nós não temos o direito sobre vida e morte de ninguém. Nós temos leis, sim, e nós podemos, sim, fazer com que aquela pessoa, dentro das leis jurídicas, isso não estou nem falando das leis espirituais. Das leis espirituais, então, nós que tentamos fazer as coisas boas, tentamos de tudo quanto é jeito andar direitinho. Nossa, a nossa passagemzinha no umbral ali já está garantida, pelo menos por um tempinho, viu? Eu falo começando por mim aqui. Santos e santas passam pelo umbral. Difícil quem vai direto, tá? Quem não dá uma passadinha ali pelo umbral. Tá bom, meus queridos? Muito difícil. Ok. Mas quem mais precisa? Tem algumas pessoas que realmente que não tem como reabilitar no momento. Essa pessoa pode pegar uma perpétua, essa pessoa ela pode, dentro, né, daquele presídio, e isso vai muito de país para país, nós temos que fazer com que isso aconteça no nosso país, tá? É você que tem que cobrar, eu que tenho que cobrar. Por isso que a gente fala, ai, não me interessa por política, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, política não tô nem aí, não sei lá, 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 lá. Tudo vai continuar do mesmo jeito. Se nós não cobrarmos, nós não mudarmos. É o quê? Para com que essas pessoas, não é, principalmente que tiraram uma vida, que fizeram esses crimes que são considerados crimes hediondos, passem o resto da sua vida fazendo o oposto. Além de estar trabalhando dentro daquele local que ela está presa, ainda por cima ela está contribuindo, por exemplo, e trabalhando para que crianças tenham comida, seja numa horta, seja no que for. Está trabalhando para que... Então vocês estão compreendendo? É isso, meus queridos. Tá? É isso. Entre muitas outras coisas. Agora, é claro, você tem todo o direito. Todo o direito de pensar ao contrário. Ah, não é porque não é com a sua família, porque não aconteceu com o seu pai. Ah, mas e a vítima? Nossa, se nós somos entrar nisso de vítima, e se você é reencarnacionista, isso aí dá, ó, dá, não é nem live, isso aí dá dias, tá? Isso aí dá dias. Mais um sinal que nós precisamos estudar. Antes de desenvolver a mediunidade, nós precisamos estudar para entender algumas coisas, principalmente essa questão de vítima e algoz. E não só vítima e algoz em questão de reencarnação, como vítima e algoz em questão de nós não fazermos nada também para mudar a sociedade. Tá bom, gente? Terminando aqui então, lei de Talião, gratidão. A lei de olho por olho, dente por dente, lei de Talião. Ai, gente, vocês são maravilhosos. O que seria de mim sem vocês? Porque às vezes foge aqui na cabeça, né? Como eu disse, não tem script. Lei de Talião. Aqui a Luciana, ela comentando, Chico nunca pediu dinheiro para ser membro de alguma instituição. Estou tão triste porque tudo é dinheiro, desculpa, mas estamos aqui para esclarecer. Por que você, Ariel, fala-se membro e terás mais benefício? Fala-se membro? Membro do que, gente? Benefício do quê? Não entendi a pergunta. Chico nunca pediu dinheiro para ser membro de alguma instituição. Estou tão triste porque tudo é dinheiro, desculpa, mas estamos aqui para esclarecer. Por que você, Ariel, fala-se membro e terás mais benefício? Então, Luciene, eu não sei se isso que você está dizendo como membro e terá mais benefício
Tem a ver com o canal, é isso? De ser membro do canal, da associação e essas coisas? Bom, na realidade, não tem nenhum benefício, pelo menos aqui no nosso canal não, de ser membro. Então a pergunta foi essa mesmo. Não, não tem nenhum benefício. Não tem nenhum benefício. O único benefício que tem é esse daqui, ó. Que você tá vendo aqui, ó, no meu pescoço. 55 vidas que eu cuido, que se você quiser, que ninguém é obrigado, tá? Que se você quiser ou não, você pode estar enviando 1 quilo de ração, areia, ou oração, ou compartilhando. Então, o que tem aqui no canal Pleiadianos é revertido para a Associação SOS Felinos. E você acha que é muito? Você acha que eu estou nadando em dinheiro? Você acha que eu estou ganhando rios de dinheiro porque eu tenho 90 mil inscritos, né? Se eu tenho 90 mil inscritos, desses 90 mil inscritos, imagina, Ariel, cada um dando R$ 1. Desculpa a minha risada. Olha, eu acho que eu não tenho hoje nem, sei lá, nem 20 membros. E ajudando a associação, se eu tiver, digo, fiel, umas 5 pessoas é muito. E não precisa ser com dinheiro não, minha querida. Não precisa ser com dinheiro. E muito menos também, como que eu posso dizer, eu nunca pedi. Tá? Eu nunca pedi. Faz quem quer. Faz quem quer ajudar. Ok? Então, eu tenho determinados tipos de conteúdo, como vários outros canais, que sim, que fazem isso, vídeo exclusivo para membro, vídeo não sei o que, para não sei o que lá, porque eles fazem cursos e fazem coisas. Problema deles. O que a outra pessoa faz não é problema meu, tá? É problema dela com ela. Você vai lá no canal dela e pergunta para ela. Eu estou respondendo para você aqui no meu canal. O meu canal ele já ficou desmonetizado por 6 meses. 6 meses desmonetizado. Eu não vivo do YouTube. Com a graça das deusas, eu trabalho. Sou cabeleireiro. Atualmente não estou trabalhando como cabeleireiro. Estou auxiliando a Marcela a trabalhar como professor de história. Então eu não vivo de YouTube. Já começo por aí. Todas as palestras que eu fiz e faço na minha vida são como essas aqui, gratuitas. Não que isso me torne melhor do que qualquer uma outra pessoa. Mônica de Medeiros, ela só pode fazer o que ela faz, e o trabalho que ela faz, e ela é doutora mesmo, graças a pessoas que se solidarizam e dão cesta básica e ajudam. É opcional. Ela não coloca ali, você vai ajudar porque você é obrigado, porque senão a semana... Não, tá bom? Então, acredito que você tenha entendido, tá bom? Exatamente, porque além de sermos, aqui a Rosa Nil Santos, exatamente, porque além de sermos essência espiritual, praticamos o bem também, ligamos a um corpo humano com seus limites. Sim. E agora finalizando, porque eu já disse isso em outras lives também, acabou essa live tendendo para o lado, né, da mediunidade. Eu não sou contra, eu nunca me coloquei contra pessoas que têm mediunidade e cobram. Não. Vou chegar mais perto, falar mais pausadamente. Eu, Ariel Espíndola, não sou contra uma pessoa cobrar por sua mediunidade. Porque eu disse aqui no começo do vídeo, a pessoa não obteve aquilo de graça, não. Ela trouxe aquilo de outra vida. Ai, Ariel, mas eu ouvi dizer que de graça recebeste, graça daste. Não recebe nada de graça, nada de graça. Então, se aquela pessoa tem aquela habilidade, eu não chamo de dom, não existe dom. Dom existe na Disney, que a fada madrinha vem e pim, pim, pim. Não, não existe dom.
Então, meu querido e minha querida, se você é contra uma pessoa que, através da sua mediunidade, ela usa a sua mediunidade e cobra, vai trabalhar a tua mediunidade. Você pode desenvolver, trabalha a sua mediunidade, desenvolve ela e dá gratuitamente para todo mundo. E por que você não faz isso? E se você não faz, por que você condena quem faz? O que eu falei, o que eu falo aqui no canal é sobre a conscientização que as pessoas devem ter e o cuidado que as pessoas devem ter para não estar entrando, inclusive o vídeo que eu fiz aqui, em mercenários da fé. Por que mercenários da fé? Qual é a diferença de mercenários da fé? Uma pessoa ela pode fingir que é médium, você pagou ali, você não tem nem resultado. Uma pessoa, ela pode dizer para você que ela vai trazer o seu marido de volta, seu esposo de volta, vai te trazer saúde, vai te trazer isso, vai te trazer aquilo, e não pode nada, muitas das vezes. Então existe um monte de coisas. Então, agora finalizando aqui mesmo, em 1h10. Espero que isso tenha ficado bem claro, tá? Para todo mundo. Se você acha errado uma pessoa que lê carta e cobra, se você acha errado uma pessoa que usa qualquer faculdade mediúnica dela e cobra, ótimo, você tem direito de achar ou deixar de achar o que quiser. Você não tem direito de ser grosseiro ou grosseira. Ser sincero e ser sincera não tem nada a ver com ser grosseiro e ser grosseira, tá? Ótimo. A mediunidade está aí para ser desenvolvida por você. Desenvolva. Vai lá estudar. Senta o seu popozinho e aprenda a ler carta. Porque em uma outra vida aquela pessoa aprendeu. E ela tem conta para pagar como você tem. Ela tem coisas como você tem. E aí? Eu, Ariel Espíndola, optei por não. Não quer dizer que eu seja melhor nem pior do que eu opte por sim. Agora, existe um terceiro grupo aí. E talvez nós precisamos falar desse terceiro grupo. Esse terceiro grupo é aquele que não faz nada da vida e quer receber tudo de graça. Eu quero receber psicografia. Você veio como médium, então não me interessa se você tá bem, não tá bem, tem conta, não tem conta, me dá minha psicografia. Que isso, gente? Que isso? Vai lá e desenvolve. Vai lá, desenvolve. Vê se é bom, passa pelas experiências, vê a carga que você recebe. Tem o terceiro grupo. O terceiro grupo que acha que todas as pessoas têm que fazer, porque Chico Xavier fez, porque Divaldo, porque o Ariel. Não. Quem disse? É opção. Se você não acha a minha opção ou a opção de outra pessoa certa, vá lá e faça a sua. Porque todos nós somos médiuns e podemos desenvolver. Desenvolva. Desenvolva. E por que não está desenvolvendo? Por que está só criticando? Então vocês estão entendendo? É isso, meus queridos. Vocês sabem que quando eu falo de ser sincero, é isso que eu estou falando. Eu não falo de pessoas, eu falo de situação. Apenas pessoas medíocres falam de pessoas. Eu falo de situações. E se você está enquadrado na terceira situação, tudo bem, porque sempre tudo está bem. É errado cobrar por mediunidade, é errado cobrar para tirar carta, é errado para cobrar para búzia, é errado para cobrar para seja lá o que for. Ótimo. Senta o seu popozinho, vá em algum lugar e desenvolva a sua mediunidade e use-a de graça. É uma opção. Agora, se você não faz isso, você não pode esperar que obrigatoriamente outra pessoa faça por você. Porque ela não recebeu aquilo de graça. Não, meu amor. Não. Não recebeu aquilo de graça. Ela desenvolveu em outra vida. Tá bom? Gratidão a todos. Muita paz, muita luz. Não nos esquecendo, não é? Aquilo que eu disse aqui no começo, eu vi que você vê, gente, é só o Ariel começar a falar, vocês começam a falar também, se empolgam, né? Mas eu tenho muita coisa para fazer, gente. Eu lavo, eu passo, eu cozinho, eu carpio no quintal, eu viro concreto.
tá? Tem um monte de vídeo aqui meu. Viro concreto, eu faço as minhas coisas na rua que eu não vou dizer, porque quando a gente, determinadas coisas a gente não precisa dizer, tá? Um monte de coisa, meus amores. Não tem empregada doméstica, não tem equipe trabalhando com a Ariel. Ah, é equipe do Ariel. Não, não tenho. Não tem equipe, meus queridos. Não tem equipe. A equipe sou eu. A equipe até a equipe espiritual que me auxilia, que me ajuda, tá? Então tem que lavar, passar, cozinhar, trabalhar, pagar as minhas contas. E não estou reclamando. É minha opção. Mas não é porque essa é minha opção que todo mundo tem que optar pela mesma coisa, não. Porque vocês, até mais sim, vocês têm que parar de ser folgados. Vocês têm que parar de ser folgado. Para de ser folgado e folgada. O que é folgado e folgada? Folgado mesmo. De achar que, porque uma pessoa, ela nasceu com determinada habilidade, ela é obrigada a fazer para mim. Ué, eu desenvolvi a habilidade de fazer pizza. Sou pizzaiolo, eu sou obrigado a fazer pizza de graça para você? Ah, mas aprender a fazer pizza é uma coisa, mediunidade é outra. Não, de maneira nenhuma. Você tem que sentar o seu popozinho, se você já não vier com ela desenvolvida, você não vê porque você nunca quis desenvolver, e desenvolver ela. E aí, depois você faz com ela o que você quiser. Se você vai dar de graça, se você não vai dar de graça, se você vai cobrar, mas faça, meus amores. Nós temos que parar de ser folgados e achar que o outro está ali para nos servir, porque um seguiu um caminho, todos têm que seguir também. Não é isso. O que eu deixei, eu sempre deixo aqui, é simplesmente um alerta, não com pessoa. Eu não falo de pessoa porque, Ariel tem medo de... Não, não é medo. Primeiramente, respeito. Segunda coisa, a pessoa não está aqui para se defender. Isso é covarde. Falar de uma pessoa que não está ali para se defender. Terceiro, é medíocre. É mediocridade isso. E quarto, não vai mudar nada. O que vai mudar sou eu. Quem muda sou eu. Quem decide sou eu. Então, quem muda sou eu, quem decide sou eu, quem decide é você. Mas falando mais propriamente, que a gente tem que falar... Nós falando simples, muitas vezes as pessoas não entendem, gente. Falando dessa linguagem rasgada, que até muitas das vezes um bebê entende, tem muita gente adulta que não entra na cabeça. Então, simplesmente, parem e pensem, meus queridos. Tudo está certo, nesse sentido. Quem optou por trabalhar com mediunidade dessa maneira, está fazendo aquilo, se está fazendo aquilo de coração, está sendo feliz, maravilhoso. Quem optou pelo outro, maravilhoso também. Agora, se você é do terceiro grupinho, né, do terceiro grupo, não pode, olha, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, senta o seu popozinho, trabalha, desenvolva, sinta na pele o que é, aí depois você volta aqui no canal e você fala para mim, tá bom? E você pode sim ser feliz seguindo qualquer um desses caminhos. Um beijo no coração de vocês, muita paz, muita luz a todos.